Bom, em uma audiência que acontece nesse momento no Congresso dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio colocou o Brasil em uma lista de países que não são amigáveis aos Estados Unidos. Rubio destacou que o país está em meio a um ciclo eleitoral. Vamos ouvir. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously, other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Aproveito para chamar um intervalo comercial muito breve para quem nos assiste aí nos canais da LG Channels na Fast TV e continuamos com a nossa programação normal para quem nos assiste aqui pelo YouTube. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa fala do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que coloca o Brasil em um rol de países não amigáveis. Felipe, tá aí. Então, Marco Rubio, que o presidente Lula, inclusive, fez questão de citar, dizendo que Marco Rubio não é a favor do Brasil, Marco Rubio não esteve na reunião de Lula com Donald Trump, e o Marco Rubio é quem está fazendo questão de prejudicar o Brasil de acordo com o presidente Lula. E agora a gente vê a fala do secretário norte-americano colocando o Brasil nesse rol de países que não são amigáveis. E aí eu te pergunto, Felipe, você acredita que a reunião do Flávio e do Eduardo Bolsonaro com o Marco Rubio na semana passada podem ter, de fato, influenciado essa nova decisão do governo dos Estados Unidos? André, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Realmente é difícil saber como se passou a reunião do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump. Mas o fato é que o Marco Rubio não participou da reeleição com o Lula e a comitiva do Lula, né? Ele não estava lá se unindo com o Lula e com o Donald Trump quando o Lula e o governo dos Estados Unidos estavam negociando vários aspectos em comum, né? Então, com toda certeza, o Marco Rubio não está brifado daquela primeira reunião que teve com o Lula. Agora, tem um ponto, né, que é importante a gente destacar, Leila, que desde quando o Trump entrou no governo, ele sempre quis, né, fazer com que a América Latina pendesse para a direita, né? Apoiou o candidato do Chile, apoiou o candidato da Colômbia, né? Claramente contra o Petro, claramente contra o Lula no começo, depois ele, de certa forma, teve uma boa relação com o Lula, da Assembleia Geral da ONU, e depois foi distanciado em várias outras reuniões que teve com o Lula e com o governo do Brasil, mas todo mundo sabe que o sonho do Donald Trump é fazer que a América Latina penda, né, para a direita, né? Isso faz com que os Estados Unidos, de certa forma, tenham um poder muito maior na América Latina, como tinha no passado, né? A tal doutrina Monroe, né, dizendo que os Estados Unidos deveria, sim, exercer a sua influência, o seu raio de influência dentro da América Latina. Então, eu vejo com naturalidade, sobre o aspecto econômico, o Trump é pragmático, né? Ele consegue aplicar tarifa no estado do Brasil e, ao mesmo tempo, depois de alguns minutos, alguns meses, algumas semanas, né, voltar atrás sobre o aspecto econômico, mas sobre o aspecto político, o Trump ele é dúbio, né? Eu converso com o Lula e converso com a família Bolsonaro e possivelmente conversaria com qualquer pessoa que se colocasse mais no espectro direita em relação ao Lula, né? Então, o Trump é completamente pragmático em relação à questão política. Então, quando eu vejo Marco Rubio colocando o Brasil no rol de países não amigáveis e colocando o Brasil no mesmo rol da Nicarágua e no mesmo rol de Cuba, né, e no mesmo rol da Colômbia, claramente o governo dos Estados Unidos está apontando para uma direção e nessas eleições eles devem não apoiar. Eu duvido que eles apoiem explicitamente o Flávio Bolsonaro, que é outro candidato à direita, mas com toda certeza, o anseio dos Estados Unidos, de forma implícita, se puder influenciar as eleições dos Estados Unidos, eles irão influenciar, sim. Então essa declaração do Rubio, na minha opinião, vai muito mais nesse sentido, Neila.